Bom dia a todos e a todas. Como foi o final de semana e feriadão de vocês? Acredito que tenha sido uma bênção, né? Fazia muito tempo, 1 ano e 6 meses que a gente não tinha um feriado assim. Então é motivo de muita alegria para muita gente, né? Poder estar com a família. Vocês pararam para pensar que 1 ano e meio os profissionais da saúde trabalharam incessantemente para cuidar da nossa saúde? Isso foi somente nesse feriado que eles estiveram com a família deles em segurança. Então é motivo de muito louvor, né? A gente reconhecer o trabalho da saúde. E muitos deles estavam aqui no município de Itaquaquecetuba no dia 7 e no dia 8. 8, que foi aniversário do município, né? E 7, feriado nacional, estavam trabalhando. Estavam vacinando, iniciando a vacinação dos adolescentes. Ainda não entrou criança não, é adolescente. Então os nossos parabéns aí para todos os guerreiros e guerreiras do Ministério da Saúde, né? Que 1 ano e meio se dedicaram à nossa saúde, ao nosso bem-estar. E esse foi o primeiro final de semana que a gente de verdade pôde vê-los descansando, né? Tendo um momento com seus familiares, com segurança. É muito gratificante saber que a gente, aos poucos, está retomando algumas atividades que para nós, às vezes, não tinha nem valor mais, né? Um final de semana, sem correria, sem estar de alerta, porque eu já trabalhei para médico, eles vivem de alerta, né? Qualquer momento o celular toca, qualquer momento ele precisa voltar para o ambiente de trabalho dele. E após 1 ano e meio, a equipe da saúde pôde ter um final de semana tranquilo, né? Itaquaquecetuba, na sexta-feira, encerrou o atendimento na central da Covid e o hospital de campanha também foi desativado. Então isso é uma alegria imensa, né? Saber que aos poucos a nossa vida vai retornar, né? Bom dia, o Cláudio tá dando bom dia para todos vocês. Então que a gente possa valorizar esses momentos com os nossos familiares, com os nossos queridos, né? Que a equipe de saúde aos poucos vai retomando aí a sua rotina, né? Então hoje a gente vai falar a última parte da tipificação nacional de serviços socioassistenciais. Lembrando que eu estou frisando mais os serviços ofertados para a população idosa, tá? Essa tipificação, ela traz como o serviço tem que ser ofertado para todas as faixas etárias, tá bom? Então, a tipificação, ela vem falando sobre todos os serviços, como tem que ser, como não tem que ser. Ela é dividida na proteção social básica, aí depois vem a proteção social especial, que tem a média complexidade e a alta complexidade. Bom dia, dona Jacira. Um abraço aí para todo mundo. E hoje a gente vai falar sobre a alta complexidade, os serviços ofertados para o idoso na proteção social especial alta complexidade. Bom dia, Renata.
Renata tá perguntando. Não sei, Renata. Você poderia procurar o CRAS mais próximo da sua casa, porque algumas atividades já estão sendo retomadas no CRAS. Então, depois você procura saber onde tem um CRAS mais próximo da sua casa. Em relação à vacina, assim que eu receber o informe, eu posto para vocês, tá? Mas geralmente a vacina ela tá sendo ofertada nas UBSs. 7 e 8 teve no Jardins, aqui no Largo do São Carlos, e também no como que chama lá? Na praça, que eu até fui na praça e eu vi que a saúde tava lá com a equipe vacinando todo mundo, né? Foi no Parque Ecológico também tava vacinando adolescentes acima de 14 anos. Bom dia, dona Ivanilda, tudo, graças a Deus. Estamos todos bem. Tinha no Parque Ecológico, na Vila São Carlos e na Praça Central, das 9 às 16, no dia 7, no dia 8. Aí depois a vacinação volta hoje nas UBSs, tá bom? No sábado, eu tô vendo aqui o grupo de informações, eu ainda não recebi nenhuma informação sobre o sábado. Mas assim que eu receber, eu posto no grupo do WhatsApp para vocês, tá bom? Então vamos lá, voltando, nós vamos falar hoje da alta complexidade. A alta complexidade, gente, é quando aquela pessoa já perdeu o vínculo, já não tem mais vínculo com a família. Infelizmente, aí eles precisam procurar um serviço de acolhimento institucional. Então, o serviço de acolhimento institucional, ele tá assim, ó, descrição geral: acolhimento em diferentes tipos de equipamento destinado a famílias ou indivíduos com vínculos familiares rompidos ou fragilizados, a fim de garantir a proteção integral. Então, muitas vezes, as pessoas que vão para o acolhimento institucional já perderam os vínculos ou estão com os vínculos muito fragilizados, a família já não está dando conta daquela situação. É quando entra aí o abandono, entra aí como que a gente poderia falar? Quando um não cuida do outro mais, não vai fazer visita, não quer saber como que tá. Aí muitas vezes o adulto ele precisa ir para um acolhimento. O idoso também precisa ir para um acolhimento. Fora do Brasil existe a cultura dos idosos conviverem em instituições de acolhimentos, né? Isso é cultural. Aqui no Brasil não é uma cultura. O idoso só vai para acolhimento quando a família não tem condições de garantir a sua integridade, tanto física como emocional, intelectual, e aí elas optam por colocar num acolhimento com consentimento do idoso, tá? Porque quando você chega numa avaliação, eu já acompanhei alguns idosos em avaliações. Quando o idoso vai para uma avaliação, a equipe daquela instituição pergunta para o idoso se ele deseja ficar no acolhimento. É muito importante que seja da vontade do idoso e não a família obrigando aquele idoso a ficar no acolhimento, tá? Então a gente precisa minimamente garantir que o idoso ele escolha onde ele queira passar o final da vida dele. E ao invés de morar sozinho, isolado,
ele às vezes opta ir para um acolhimento que tem uma dinâmica diária, né? O acolhimento, ele tem uma rotina. Não é só acordar, tomar café, deitar, levantar, almoçar, deitar. Não, tem várias atividades dentro de um acolhimento para o idoso. Existem acolhimentos que atendem idosos com mobilidade reduzida ou sem mobilidade nenhuma, idosos acamados. Então, existem várias modalidades de acolhimento para a pessoa idosa, tá bom? A organização do serviço deverá garantir privacidade, o respeito aos costumes, a tradição e a diversidade de ciclos de vidas, arranjos familiares, raça, etnia, religião, gênero e orientação sexual. O atendimento prestado deve ser personalizado e em pequenos grupos e favorecer o convívio familiar e comunitário, bem como a utilização dos equipamentos e serviços disponíveis na comunidade local. As regras de gestão e de convivência deverão ser construídas de forma participativa e coletiva, a fim de assegurar a autonomia dos usuários conforme perfis. Ou seja, dentro da instituição existe a construção das regras. E essa construção, o usuário ele precisa participar, ele precisa ter o direito de opinar, ter o direito de falar na construção dessas regras. Deve funcionar em unidade inserida na comunidade com características residenciais, ambiente acolhedor e estrutura física adequada, visando o desenvolvimento de relações mais próximas no ambiente familiar. As edificações devem ser organizadas de forma a atender aos requisitos previstos nos regulamentos existentes e às necessidades dos usuários, oferecendo condições de habitabilidade, higiene, salubridade, segurança, acessibilidade e privacidade. Isso tudo dentro de um acolhimento, dentro de um abrigo, mais conhecido como asilos. Então, hoje a gente está falando de algumas da alta complexidade quando o idoso tem os vínculos familiares rompidos ou fragilizados. Se a família entra num comum acordo de colocar aquele idoso numa instituição de acolhimento, a família não pode abandonar. Se a família abandonar, a equipe técnica tem que acionar o Ministério Público e abrir uma fiscalização, uma investigação de abandono. Porque não é porque você colocou o seu pai ou seu avô numa instituição de acolhimento que você tem que abandonar. Ele precisa ter acesso e garantir os vínculos familiares, que você vá visitar, que você visite quinzenalmente, que quinzenalmente você traga ele aos domingos para almoçar em família. Isso é muito importante para o idoso. Porque se ele se sentir abandonado, ele pode iniciar um quadro depressivo e pode vir a óbito. Então, nós precisamos estar atentos a todos esses direitos, de garantir minimamente os direitos dele, ao convívio familiar, ao contato familiar, videochamada, ligação. Porque o idoso ele está lá dentro, mas ele não está abandonado. Lá dentro tem uma equipe médica, lá dentro tem uma equipe pedagógica, lá dentro tem uma equipe que às vezes em casa aquele idoso ficava sozinho. Sozinho porque o filho, a nora, sai para trabalhar, volta tarde da noite, e aí ele tem alguns sinais de Alzheimer, de esquecimento, já deixou panela acesa no fogo. Então, a gente tem que ter esse olhar. Qual é a necessidade hoje do meu avô, da minha avó, do meu pai, da minha mãe? O que é melhor para ele? Então, a gente tem que discutir isso com o próprio idoso. Não é a família decidir sem o consentimento do idoso. Porque se a equipe técnica daquele acolhimento entender que aquele idoso está abandonado, ela tem o dever de acionar o Ministério Público para que
a família retome o vínculo familiar, tá bom? Então, nós temos diversos acolhimentos, diversas modalidades para criança e adolescente. Criança e adolescente não é mais separado por gênero. Muito antigamente existia acolhimento para homens e acolhimento para mulheres. Hoje não. Por quê? Porque se uma família, suponhamos que 4 crianças perderam seus pais e precisavam de acolhimento, separavam-se os irmãos. Então hoje mudou. Aquelas crianças vão todas para o mesmo acolhimento, para manter esse vínculo familiar. E só acolhe 20 crianças por abrigo, tá bom? Mudou bastante. Nós temos o acolhimento para mulheres em situação de violência. Uma das prerrogativas desse acolhimento é que ninguém saiba o endereço. Porque se ela é vítima de violência, se o agressor souber onde ela está, vai até lá para agredir. Então, às vezes, a mulher, quando a mulher é vítima de violência doméstica, ela procura uma delegacia, ela faz uma denúncia, para aquela denúncia, para aquele boletim de ocorrência ter validade, ela tem que retornar na delegacia e reafirmar aquela denúncia. Senão, num prazo de 6 meses, se não me falha a memória, ele é inválido. Eu acho isso muito injusto. Porque, às vezes, a mulher, ela tomou aquela iniciativa naquele momento, ela teve coragem de ir na delegacia, de ir lá e falar o que está acontecendo, e depois ela tem que ir lá novamente reafirmar o que ela havia deletado anteriormente. Então, assim, você que conhece mulher vítima de violência doméstica, seja ela psicológica, emocional, física, sexual, patrimonial, você não quer se identificar, liga no Disque 100. Passa o endereço, o nome, como ela é agredida, porque se ela é agredida, a gente escuta os gritos. Se toda vez que o marido chega em casa, igual passou essa semana aí no jornal, né? Toda vez quando o marido chega em casa, os vizinhos já sabiam que ia ter gritaria. Aí, naquele dia, não foi diferente. Ela gritou por socorro, gritou. Ninguém foi socorrer. Aí descobriram que ele matou a mulher. Então, a gente precisa ter o senso de responsabilidade. Se você sabe que todo dia aquela mulher é vítima de violência doméstica, assim que o marido chega em casa, vamos ligar no Disque 100. Vamos delatar o caso, vamos solicitar uma fiscalização no Ministério Público. Você não precisa nem se identificar. Só passa o que está acontecendo, tá bom? Não, mas não deixe de solicitar uma fiscalização. Quando a gente solicita uma fiscalização, a gente salva vidas. E às vezes tem criança no ambiente, vê aquela gritaria, vê o pai batendo na mãe. Então é melhor a gente delatar o caso para que o Ministério faça o que for melhor. Bom dia, dona Grace. Então, tem o acolhimento institucional para mulheres em situação de violência, tem para jovens e adultos com deficiência, que são as residências inclusivas. Eu já trabalhei numa instituição que ela oferecia esse serviço, uma residência inclusiva, que é um local onde fica apenas 10 pessoas. São deficiências intelectuais, deficiência no corpo, seja qual for a deficiência, uma residência destinada para eles. E ela é mesmo uma residência, uma casa, é como se fosse uma casa. Então, eles são ali tratados, chama-se residência inclusiva. Se você conhece algum adulto maltratado, judiado pela família, ou uma pessoa que
aparenta ter deficiência intelectual, você pode ligar no Disque 100 e solicitar que aquela pessoa seja encaminhada por uma residência inclusiva, uma residência para pessoas com deficiência, porque ali ela tem minimamente seus direitos garantidos. Muitas vezes tem famílias que têm deficientes em casa e não sabem que existe essa possibilidade. E quem acaba cuidando do filho, do neto com deficiência é o idoso. E aí o idoso, ele não tem tempo para cuidar da saúde dele, larga a mão da saúde dele para cuidar daquele deficiente. Então fica sobrecarregado para ele. Às vezes, conversando com esse idoso, ele podendo ir visitar, porque pode visitar na residência inclusiva, ele aceite que essa pessoa vá para uma residência inclusiva, porque ali aquela pessoa com deficiência, ela vai ter uma possibilidade a mais, cuidados a mais, né? Eu não falo isso, gente, para famílias que têm possibilidade de cuidar. Eu falo para pessoas que têm os seus direitos violados. É uma pessoa com deficiência física ou intelectual que tem os seus direitos violados. Aonde a gente vai solicitar que essa pessoa com deficiência tenha um atendimento qualificado, que tenha os seus direitos respeitados. Existe dentro da assistência social as residências inclusivas, que é para jovens e adultos com deficiência. E chegou agora no acolhimento institucional para o idoso, tá bom? Então, para idosos, acolhimento para idosos com 60 anos ou mais, de ambos os sexos, independentes e ou com diversos graus de dependências. A natureza do acolhimento deverá ser provisória e excepcionalmente de longa permanência, quando esgotadas todas as possibilidades de autossustento e convívio com os familiares. Ou seja, o idoso só fica no acolhimento institucional, que hoje chama-se acolhimento ILPI, acolhimento institucional de longa permanência. Ele só vai ficar lá definitivamente se já foram esgotadas todas as tentativas de recolocação no seio familiar. Aí o idoso vai ficar a vida dele dentro do acolhimento institucional. Mas entenda que existem acolhimentos que andam dentro das regras. Tem acolhimento que, infelizmente, só quer pegar o dinheiro do idoso. Mas ele não tem direito a passear, não tem os seus direitos garantidos. Então, esses acolhimentos que eu estou descrevendo aqui é a forma que ele tem que ser conforme a lei que rege, a lei da assistência social. Fala aqui, por isso que eu estou falando da tipificação nacional de serviços socioassistenciais. Esse documento diz como tem que ser o acolhimento. Se você conhece algum acolhimento que não é dessa forma, liga lá no Disque 100 e solicite uma fiscalização para que sejam tomadas as medidas cabíveis em relação a essa instituição que não zela pelos direitos da pessoa idosa, tá bom? Aí fala aqui, é previsto para idosos que não dispõem de condições para permanecer com a família, convivência de situação de violência e negligência, em situação de rua e de abandono, com vínculos familiares fragilizados ou rompidos. Então, o acolhimento institucional para a pessoa idosa, a pessoa que desejar uma vaga precisa se enquadrar no que está dizendo aqui. Idosos com vínculo de parentesco, afinidades, casais, irmãos, amigos devem ser atendidos na mesma unidade. Preferencialmente deve ser ofertado aos casais de idosos o compartilhamento do mesmo quarto. Idosos com deficiência devem ser incluídos nesse serviço, de modo a prevenir
práticas segregacionistas e o isolamento desse segmento. Suponhamos que nós temos 2 irmãos idosos que não tiveram filhos, não casaram, não tem mais irmãos, é só os 2, e eles já vêm dando sinais de que não conseguem se manter sozinhos. Aí, caso seja indicado uma instituição de longa permanência, os 2 devem permanecer no mesmo acolhimento, no mesmo quarto, para manter aquele vínculo. Não pode ser separados, tá bom? Não pode separar os familiares. Eu supervisionei 3 irmãos. 3. Isso. Os 3 irmãos eram idosos. Nenhum se casou. Os pais faleceram e eles moravam sozinhos em casa. E veio uma instituição que queria acolhê-los, porém separados. E aí a gente entrou com recurso explicando que a lei diz que tem que ser mantido o vínculo familiar. Então, esses irmãos não foram para esse acolhimento, que parecia um ambiente hospitalar, embora os 3 irmãos tinham déficit intelectual, tinha, comprometimento intelectual, mas os irmãos, eles não queriam ser separados. Então, a gente entrou com recurso, com o Ministério Público, solicitando que os irmãos permanecessem na casa do pai deles, né, na casa que era deles, e que uma instituição especializada tomasse conta desses 3 irmãos. E assim se fez. Os 3 irmãos permaneceram recebendo as visitas, os familiares, só que com cuidadores, né? E manteve ali aquele núcleo familiar. Isso é muito importante, não pode separar a família. Não é porque um é masculino, o outro é feminino, não é porque os 2 têm comprometimento mental, mas eles sabem que eles são irmãos, porque eles viveram juntos. Agora, na velhice, separar, isso é uma falta gravíssima, né? E graças a Deus não houve a separação, e até hoje eles estão morando na mesma residência que foram criadas pelos pais, mas com a fiscalização e supervisão do Ministério Público. O serviço de acolhimento institucional para idoso pode ser desenvolvido nas seguintes modalidades. Olha só, tem 2 modalidades para o acolhimento da pessoa idosa. Primeira modalidade: atendimento em unidade residencial, onde grupos de até 10 idosos são acolhidos. Deve contar com pessoal habilitado, treinado e supervisionado por equipe técnica capacitada para auxiliar nas atividades da vida diária. Então, esse é o primeiro acolhimento em unidade residencial, ou seja, uma casa que tenha que fortaleça aquela sensação de estar em casa, em família. E tem que ter uma equipe técnica capacitada para dar todo o suporte para esses idosos. Essa é a primeira modalidade de acolhimento para a pessoa idosa. A segunda é atendimento em unidade institucional com características domiciliar, que acolhe idosos com diferentes necessidades e graus de dependência. Deve assegurar a convivência com familiares, amigos e pessoas de referência de forma contínua, bem como o acesso às atividades culturais, educativas, lúdicas e de lazer na comunidade. A capacidade de atendimento das unidades deve seguir as normas da vigilância sanitária, devendo ser assegurado o atendimento de qualidade
personalizado com até 4 idosos por quarto. Ou seja, nesse quarto só pode atender 4 idosos. Não pode ter mais que 4 idosos, tá bom? E qual é o objetivo desses acolhimentos institucionais? Deixa eu ver. Porque tem incentivar o desenvolvimento do protagonismo e de capacidades para a realização de atividades diárias, da vida diária, desenvolver condições para a independência e o autocuidado, promover o acesso à renda, promover a convivência mista entre os residentes de diversos graus de dependências. Esse é o objetivo que ele deve ter. Aí, o impacto social esperado a redução das violações de direitos socioassistenciais, seus agravamentos ou reincidências, redução da presença de pessoas em violação, indivíduos e famílias protegidos, construção da autonomia e o rompimento do ciclo da violência doméstica e familiar. Esse é o objetivo específico. Isso. Então, nós temos, gente, nós temos os objetivos gerais que fala assim, ó. Acolher e garantir a proteção integral, contribuir para a prevenção do agravamento da situação de negligência, violência e ruptura de vínculos, restabelecer vínculos familiares ou sociais, possibilitar a convivência comunitária, promover acesso à rede socioassistencial, aos demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos e às demais políticas públicas setoriais. Favorecer o surgimento e desenvolvimento de aptidões, capacidades e oportunidades para que os indivíduos façam escolhas com autonomia. Promover o acesso a programações culturais, de lazer, de esporte e ocupações internas e externas, relacionando-as a interesses, vivências e desejos e possibilidades do público. Então, todo serviço, mesmo a pessoa estando em acolhimento institucional, isso não significa que ela não tem o direito de escolher. Muito pelo contrário. O acolhimento, ele precisa desenvolver, fazer com que aquele idoso tenha a sua autonomia, escolha o que ele deseja fazer. Se ele quer assistir um filme hoje, se ele quer participar de uma atividade de artesanato, se ele quer participar de uma atividade na horta. Então, todas as entidades de acolhimento, eles devem permitir que o idoso tenha esse protagonismo, desenvolver essa autonomia no idoso. E não o idoso aceitar com que as pessoas decidam por ele. E isso também é ofertado no serviço que você participa no CRAS. Você é estimulado a ser protagonista das suas escolhas, a decidir o que quer ou não fazer. Não é o seu filho, não é o seu neto que tem que decidir por você. É você que precisa escolher o que é bom para você. Então, todo serviço ofertado na assistência social, ele preconiza essa atividade, desenvolver no usuário do serviço a sua autonomia, o seu protagonismo, que ele possa escolher o que quer fazer, que ele possa escolher sempre,
Porque só nós sabemos o que é bom para nós. A outra pessoa vai decidir segundo o que ela entende do que é bom. Mas nós somos seres sujeitos de direitos, sujeitos individuais. Então, eu sei o que é bom para mim. Eu tenho que respeitar aquilo que você diz que é bom para você, desde que não coloque a sua vida em risco. Desde que não, como que eu vou dizer? Se eu sei que aquilo faz mal para você, eu vou tentar conversar com você para que você chegue à conclusão de que realmente aquilo faz mal para você. Mas eu não vou te tratar com grosseria, de forma alguma. Nós temos que fazer com que as pessoas que estão ao nosso lado sejam protagonistas das suas vontades e decisões, sempre trazendo o que é melhor para ela. Então, a assistência social, ela tem um documento, a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, que diz como tem que ser aquele serviço, mesmo dentro do CRAS, mesmo dentro do CREAS, mesmo dentro do Centro Pop, mesmo dentro de um abrigo. Existem regras. A assistência tem regras do que pode ser feito ou não. E a assistência, ela sempre vai trabalhar para que você desenvolva o seu protagonismo, para que você seja protagonista das suas decisões e que você tome decisões com autonomia. Então, esse é o papel dentre vários da assistência social. Fazer com que você seja protagonista das suas decisões. E que essas decisões sejam tomadas por você. Não pelo seu filho, pelo seu neto, pelo seu sobrinho. Não, é por você. Só você sabe o que é bom para você. Tá bom? Então, hoje a gente finaliza o documento, a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais. A gente finaliza. Semana que vem, nós começaremos outras atividades, outro documento que fala sobre direitos também, tá bom? Um beijo para todos vocês, se cuidem e eu vou postar quando eu receber alguma informação sobre a vacinação, tá bom? Então se cuidem, saia de casa com o seu álcool em gel, com a máscara, tome muito cuidado, não esteja em lugar fechado com muitas pessoas, nem todo mundo está imunizado, está sendo estudada aí a terceira dose, então nós estamos atentos a tudo que relacionar a pessoa idosa, tá bom? Beijo, até quinta-feira, tchau!